E é por isso mesmo que hoje estou aqui, muito feliz para poder apresentar a vocês a doutora Elisângela, onde uma profissional que dedica a sua vida ao espectro autista, assim como também ao SED, que é uma síndrome de Ehlers-Danlos, ela que é formada desde 2015 e construiu uma trajetória marcada pelo estudo e pela paixão em compreender a mente humana. Ao longo de uma década, após 5 pós-graduações em diferentes áreas da medicina, tanto no Brasil como também no mestrado em transtorno do espectro autista, realizado na Europa e na Espanha. Ela que é pesquisadora, colunista da revista internacional Your Magazine New York e escritora também, atua como palestrante percorrendo o Brasil para compartilhar conhecimento sobre SED e o autismo na vida adulta, com ênfase no espectro feminino e nos riscos de sofrimento psíquico e suicídio no autismo na vida adulta, com ênfase. Ela que é uma médica, Elisângela é uma voz dentro do espectro e das doenças raras. Foi onde eu me identifiquei muito, porque eu atuei muito também na Santa Casa de Misericórdia, no aconselhamento genético, onde nós acolhíamos e orientávamos todas as mães com as crianças cujo diagnóstico também era de doenças raras, dentre autismo e síndrome de Down também. Eu vejo a doutora Elisângela como um verdadeiro ser, servindo a Deus através de uma ciência que contribui bastante com a sua vivência pessoal em uma missão de desmistificar o diagnóstico tardio e promover um acolhimento técnico, ético e verdadeiramente humano às pessoas neurodivergentes como nós. Meu muito obrigada de coração. Nesse momento, eu apresento a vocês e dou a oportunidade para a doutora Elisângela Leite poder compartilhar conosco todo o seu conhecimento. Muito obrigada mais uma vez e que Deus abençoe a cada um de vocês. Então, boa tarde. Estão me escutando? Façam um joinha assim, me vendo, me escutando. Estão vendo aqui o slide? Ótimo. Então, eu quero começar assim agradecendo a presença de todos vocês. Eu sou a Elisângela. Vou botar aqui me apresentando um pouquinho, né? Então, quem é a Elisângela? Eu sou a Elisângela. Então, aqui é a Elisângela, antes de qualquer tipo de diagnóstico, qualquer tipo de estudo, é uma esposa, a esposa do Daniel, a mãe do Elias, do Danielzinho. Eu sou médica, eu sou mestra em transtorno do espectro autista, eu sou palestrante, então já fizeram toda a minha apresentação. E também, Elisângela também é uma mulher dentro do espectro autista, eu tenho TDAH, e eu tenho inúmeros CID, eu fiz questão de colocar a maioria dos CIDs que eu tenho na minha vida, porque é importante entender por que isso. Então, quando a gente fala sobre o autismo, sobre a síndrome de Ehlers-Danlos, em mim, ela veio representada como uma mulher disléxica, com síndrome de ansiedade, eu tenho depressão, transtorno do processamento sensorial, seletividade alimentar, intolerância à lactose e a glúten e alergias cutâneas. E eu achei interessante falar isso para vocês, porque normalmente eu faço palestra no Brasil todo, eu não fico falando por aí tudo quanto de coisas de CID que eu tenho, mas é importante vocês saberem disso, por quê? Porque o autismo e o SED, que é a síndrome de Ehlers-Danlos, nunca vem sozinha. Nem o autista vai ser exclusivamente autista, nem as pessoas sedianas, que são as que têm síndrome de Ehlers-Danlos, vão ter também apenas isso, porque sendo uma síndrome, ela vai afetar várias áreas. Então, a gente vai começar pelo autismo, que vocês já sabem o que é o autismo, provavelmente muitos de vocês ou têm filhos ou são pessoas dentro do espectro. O espectro autista, ele é o resultado de alterações funcionais físicas cerebrais e do desenvolvimento, seja ele motor, linguístico e de comportamento social. Então, a maioria da população que é diagnosticada com autismo é idiopática. O que isso quer dizer? A gente não sabe de onde vem. A gente só sabe que
é genético e que pode ter interações poligênicas e também vai ter ali um fator ambiental complexa. Só que, quando as pessoas falam do autismo, tem um pequeno detalhe que muitas das vezes esquecem de falar. É que quando uma minoria das pessoas que são diagnosticadas com autismo, elas também apresentam uma doença rara, então ela tem uma variante genética rara, essa variante genética rara vai ser a causadora das modificações que vão gerar o autismo. Então, se eu fosse apresentar a Elisângela para o mundo, seria a Elisângela que tem síndrome de Ehlers-Danlos, que fez com que a Elisângela tivesse autismo. Então, a síndrome de Ehlers-Danlos, ela é a base que fez com que eu tivesse uma variante genética, que é a minha causal primária, que desenvolveu o autismo. A síndrome de Ehlers-Danlos, para isso, opa, eu estava me escutando, mas vamos lá. Então, a síndrome de Ehlers-Danlos, ela é uma condição genética rara, ela é um distúrbio hereditário do tecido conjuntivo. Então, ela vai afetar o quê? O colágeno. Quando o colágeno ele é defeituoso, ele vai provocar uma série de sintomas, principalmente na parte estrutural, que pode ser da pele, das articulações, dos vasos sanguíneos, estruturas do corpo. Então, tudo que tiver no corpo da pessoa que necessite de colágeno, ela vai ter algum tipo de modificação ou ela não vai estar bem estruturada. Porque se eu tenho um problema no colágeno, tudo que tenha colágeno no meu corpo, então vai ter algum tipo de defeito, ou não vai ter um funcionamento adequado, principalmente as estruturas ocas. E o que é uma estrutura oca? O útero é oco, os vasos sanguíneos, tudo que é como se fosse um tubo, tudo que é oco dentro da gente vai ter essa dificuldade. O autismo e o SED, eles não têm um gene identificado, assim, específico até hoje. Então, a gente sabe que são várias variações. Então, isso significa que não existe um exame de sangue ou um painel genético ou algo que a gente possa comprovar para o diagnóstico. E é por isso que o diagnóstico é difícil, porque ele precisa de uma avaliação clínica, porque a avaliação clínica, ela é importante tanto para o diagnóstico do autismo, certo? Você não vai fazer exame para ver se você tem autismo, é um conjunto de manifestações clínicas que o profissional, os multiprofissionais vão avaliar para chegar no resultado. Síndrome de Ehlers-Danlos também. A gente se favorece de painel genético, assim como a gente se favorece painel genético no autismo, a síndrome de Ehlers-Danlos também. Porém, não necessariamente eu tenho que ter essa mutação específica espelhada nesse exame para que eu possa dizer que essa pessoa é ou não autista ou tem a síndrome de Ehlers-Danlos. Por quê? Como eu falei, não temos uma sequência de gene específica e padronizada, rígida. Ainda não temos isso. Então, como é muito variável, tem muitas sequências. Por isso que a gente não consegue até hoje fazer os exames genéticos. A SED, ela não é uma mutação única, como eu falei. Ela é um fenótipo complexo. Ela vai afetar vários genes e ela é assim, multissistêmica. E ela vai ter muitas interações biológicas. E o que ela vai envolver, a síndrome de Ehlers-Danlos? E você vai perceber hoje que eu vou falar aqui muito mais com vocês sobre a síndrome de Ehlers-Danlos e pincelar ali o autismo. Por quê? Porque tudo hoje vai ser sobre autismo. Então, vai ficar muito repetido eu falar sobre autismo. Então, eu vou falar sobre síndrome de Ehlers-Danlos, que é algo que as pessoas quase não escutam falar. Mas a gente vai falar entre ali a conexão dos dois.
A síndrome de Ehlers-Danlos, gente, ela vai afetar o colágeno, o tecido conjuntivo, a propriocepção, o sistema nervoso autônomo, a imunidade, os mastócitos, a conectividade neural. Ou seja, é um corpo diferente em vários níveis ao mesmo tempo. E ainda não existe tecnologia capaz de separar quais dessas diferenças são genéticas, quais são epigenéticas, quais são do ambiente e quais são os resultados de interação sobre elas. E vocês percebem que tudo isso que eu estou falando com vocês parece que eu estou falando do autismo? Porque se eu tirasse a palavra Ehlers-Danlos, eu poderia usar esse slide tentando explicar o autismo, porque se encaixa, porque elas são realmente ali bem parecidas. A síndrome de Ehlers-Danlos, ela vai apresentar, existe mais subtipos que ainda estão em análise, mas o que nós temos na nossa parte científica, ela apresenta 14 tipos. Esses são os subtipos de síndrome de Ehlers-Danlos. Porém, a maioria das pessoas, apresenta o hipermóvel. A síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, o que que ela quer dizer? Ela é a síndrome na qual faz com que, o nome já está dizendo, a pessoa seja molinha. Então, ela é flexível. Mas existe o sedianos clássico, o que vão afetar a parte vascular. Então, cada área ela vai ser afetada e vai ter uma apresentação, um subtipo. E eles são muito raros. E aí eu quero que vocês prestem atenção no seguinte: a síndrome de Ehlers-Danlos, ela é uma síndrome rara. E muita gente apresenta, muitas das vezes, hipermobilidade e as pessoas acham que é sediana, mas a hipermobilidade é uma coisa, a síndrome de Ehlers-Danlos, ela é outra, na qual a síndrome de Ehlers-Danlos apresentará a hipermobilidade, mas só a hipermobilidade sozinha, ela é só isso mesmo, ela é hipermobilidade. Quando a pessoa começa a afetar vários sistemas no corpo dela, por isso que ela é multissistêmica, e ela vai trazer prejuízos sérios ali em várias áreas do corpo, aí sim, ela chega na categoria de síndrome de Ehlers-Danlos. O diagnóstico da síndrome de Ehlers-Danlos é clínico, ok? E ela vai exigir o quê? A escuta do paciente, as observações articulares, entender o padrão de dor, porque a pessoa que tem síndrome de Ehlers-Danlos, ela sente muita dor, reconhecer a desautonomia, identificar alterações mastócitos, avaliar manchas e postura, e depois eu vou fazer uma aula prática com vocês que eu vou mostrar tudo isso em mim. E o histórico familiar vai apresentar também a percepção de fadiga e instabilidade e vai interagir em múltiplos sistemas. Isso aqui é o conjunto dos sinais na qual o especialista, o médico ou o fisioterapeuta, ele tem que olhar e identificar isso. Quando a pessoa se encaixa em tudo isso, ela vai ter ali provavelmente a síndrome de Ehlers-Danlos. E aqui eu apresento para vocês, isso daqui é um score que a gente faz pedindo para que o paciente ele possa apresentar essas características. Então vamos lá. A gente vai pedir para que o paciente ele possa levantar o dedinho dele, ó. Se passar de um ângulo de 90 graus, vocês conseguem ver o meu dedinho, gente? Se passa do ângulo de 90 graus, tá vendo? Então, o meu super passa de um, ele vai até, eu acho que 180 esse dedinho aqui, ó, para trás. As pessoas fazem para frente e eu faço para trás e para frente. Os braços, ó, ele vira, tá vendo, ó? Olha a curvatura do meu braço.
Eu consigo também. Eu vou colocar aqui, porque as pessoas sempre acham engraçado, mas olha só, eu consigo colocar o meu pé na minha cabeça. Então, eu tenho muita flexibilidade, eu consigo fazer assim, de costa. Então, a parte hipermóvel vai afetar várias articulações do meu corpo. E aí muitas pessoas acham, oh, nossa, que legal, é molinha. Não é legal. Por quê? Se você passa do eixo que deveria proporcionar segurança para você, é muito mais fácil você ter lesão, porque as suas estruturas que deveriam conter, que são a parte dos tendões e os músculos e as articulações, elas não estão sustentando corretamente os seus ossinhos. Então, se eu não tiver muito consciente, eu posso levar o meu braço muito para trás e eu vou ter uma luxação. Porque o que protege você de não ter uma luxação? É a força muscular, são os seus tendões, são os seus músculos ali que vão sustentar ali para que a articulação fique no lugarzinho dela. Mas se eu não tenho essa sustentação porque está tudo muito frouxo, eu vou ter luxações de repetição. E isso gera muita dor. A zebra, ela é o símbolo, por isso que hoje eu estou com a minha blusinha de zebra. A zebra, ela é o símbolo reconhecido ali da síndrome de Ehlers-Danlos. Por quê? Porque na medicina, os estudantes, eles aprendem uma frase. Quando você ouvir o som de casco, pense em cavalos e não em zebras. O termo zebra, ele é usado para descrever doenças raras. Por quê? Porque é muito mais comum, se você escutar cascos, serem cavalos, ou seja, diagnósticos comuns. Então, a síndrome de Ehlers-Danlos é considerada uma zebra, por ser uma condição rara, apesar de que ela tenha sintomas muito comuns. Então, se ela tem sintomas muito comuns, normalmente os médicos vão achar é cavalo. Mas depois, com o tempo, você vai aprender que não é cavalo, é síndrome de Ehlers-Danlos, é zebra. E, atenção, não confunda a síndrome de Ehlers-Danlos com hipermobilidade. A síndrome de Ehlers-Danlos, como eu já falei, ela é um grupo de síndromes genéticas raras, hereditárias, caracterizado pela alteração e produção do colágeno e a hipermobilidade, por outro lado, geralmente ela não vai apresentar a alteração do seu colágeno e outras características graves encontradas na sede. As manifestações. A sede, ela vai apresentar refluxo, os distúrbios da motilidade gastrointestinal, doenças celíacas, desautonomia, síndrome do túnel carpiano ou das pequenas fibras, o colapso pulmonar espontâneo, a apneia do sono. Você percebe que tudo isso que eu estou falando são estruturas que são ocas. Tudo que é oca é porque pode esticar mais do que o normal. Então, o estômago pode esticar, a apneia do sono, essa região pode esticar, e aí é como se fosse um balão. Quando eu assopro um balão, se eu solto o ar, ele nunca mais vai voltar, né, naquela mesma dimensão, ele vai ficar um pouquinho aumentado. Então, a síndrome de Ehlers-Danlos, ela faz isso no corpo humano. Então, é como se eu estendesse um balão, mas como o colágeno é defeituoso, ele não consegue mais voltar para o lugar. Vai ter problema na gestação, prolapso retal e a síndrome do pseudo-obstrutivo, o intestino obstrutivo. Por quê? Se você tem um intestino na qual ele estica, porque ó, a pele estica, ó, tudo é esticável, tudo estica. Então, dentro de você vai esticar também. E se houver um movimento peristáltico incoerente, vai ter o acúmulo de fezes. E aí ela começa a acumular, 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 porque esse tecido ele estica demais, e aí ela pode dar uma obstrução intestinal. Porque o esfíncter, que é o ânus, ele é feito por outros tipos de tecido.
ele não vai ser afetado, o esfíncter, mas a estrutura ao redor sim. Então, pode haver essa obstrução. A pele, como eu falei para vocês, ó, ela estica, é frágil, ela tem tendência a rasgar muito fácil, tendência a ter hematomas, uma cicatrização anormal e pregas cutâneas em excesso. Eu não tenho muito a parte da pele. A minha pele ela é elástica, mas eu não tenho muita alteração nessa parte do meu corpo. O vascular é raro, mas muitas pessoas apresentam dentro da comunidade sediana. Então, a fragilidade vascular, ela aumenta o risco para aneurisma, a ruptura das artérias, porque lembra que eu falei, são estruturas ocas que esticam e depois elas não conseguem voltar. Então, a estrutura de uma artéria é o quê? Ela é onde pulsiona, o sangue joga lá, então ela não é tão flexível, ela é muito mais de força. E aí ela pode romper. Vai ter a probabilidade de doenças vasculares, prolapso da válvula mitral. Mas qual seria o elo intrínseco entre o autismo e a síndrome de Ehlers-Danlos? Isso daqui é de um trabalho na qual fala sobre tudo que é azul são genes que vai apresentar das comorbidades do autismo. Tudo que é amarelo é da síndrome de Ehlers-Danlos. E todas as bolinhas verdes são sintomas em comum entre os dois. Então, você consegue identificar que as características do autismo, os genes, no caso do autismo e do Ehlers-Danlos, eles são confluentes, porque existe muito desses genes que são aqui verdes. E esses verdes querem dizer genes que podem aparecer nos dois. Existem muitos. Por isso que são tão parecidos. Quando a gente fala da síndrome de Ehlers-Danlos, principalmente da hipermóvel, que é o que eu mais vou falar aqui, porque ela é 90% daqueles 14 grupos, de 80% a 90% desses pacientes serão hipermóvel. Então, quando a síndrome de Ehlers-Danlos e o autismo, a gente não está falando de uma coincidência, a gente está falando de prevalência. O estudo mais recente mostra que a probabilidade de uma pessoa autista ter síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel é 7,4 vezes maior do que uma pessoa que não é autista. Então, você vai ver dentro da comunidade autista bastante pessoas com síndrome de Ehlers-Danlos. E aí você pode estar pensando assim, nossa, mas então não é uma síndrome rara, se aparece tanto. Não é isso. É que dentro de uma população específica, que é autistas, essa síndrome, ela tem uma maior prevalência. Se eu pegar toda a população geral, vai existir uma pessoa com síndrome de Ehlers-Danlos a cada 5.000 indivíduos. Mas, se eu pegar uma população autista, você vai ter muito mais pessoas sedianas dentro desse grupo, porque as duas são fatores genéticos. Casanova, ele é um pesquisador que ele é a referência quando se trata de investigações de autismo com síndrome de Ehlers-Danlos. Então, Casanova tem esse trabalho que eu deixei aí, esse pequenininho, essa aqui é para vocês irem lá ver. Então, Casanova, ele fala que a síndrome de Ehlers-Danlos, ele ocorre simultaneamente nas famílias. Então, se você tem síndrome de Ehlers-Danlos, provavelmente os seus filhos terão. Então, as mulheres sedianas, elas têm muito mais probabilidade de ter filhos autistas. Então, mulheres com SED, elas têm até 20% de chance a mais de ter filhos autistas. E as mulheres que são autistas, elas têm até 30% de chance
de ter um filho com SED. Entenderam? Então, se é uma mulher que foi diagnosticada com síndrome de Ehlers-Danlos, ela tem uma taxa ali, uma probabilidade que essa criança nasça com autismo. Mas essa mulher não é diagnosticada ali. Ela tem uma probabilidade maior de ter síndrome de Ehlers-Danlos. A síndrome de Ehlers-Danlos, ela é predominantemente diagnosticada em mulheres. Mas a gente sabe que no autismo a população feminina é subdiagnosticada. E muitas das vezes porque a mulher ela mascara e ela tem uma alta capacidade intelectual. Então, esses sintomas eles tendem a ser não vistos, mascarados, porque a mulher ela tem uma habilidade maior de mascarar comportamentos autistas e imitar comportamentos sociais. E já foram feitos e vistos vários estudos que as mulheres diagnosticadas com autismo na fase adulta, elas são mulheres de nível 1 de suporte, certo? Isso daí, tranquilo. Mulheres que são diagnosticadas na fase adulta, normalmente elas vão ter inteligência, vocês acabaram de ter uma aula maravilhosa sobre superdotação. Então, as mulheres elas vão ter a inteligência na média ou acima da média, dupla excepcionalidade. Só que são poucas mulheres que são diagnosticadas porque ela tem inteligência suficiente para mascarar, para aprender como lidar com aquela situação. Não que ela não sofra, mas é que ela aprende a ser uma maravilhosa atriz. Só que a síndrome de Ehlers-Danlos, ela afeta as mulheres. Então, a síndrome de Ehlers-Danlos é rara de ser identificada, porque poucos profissionais sabem como identificar, por ser uma doença rara. A gente não estuda realmente todas as doenças raras, porque a gente vai estudar especificamente para atender o maior número de coisas comuns e não raras. Então, as mulheres com síndrome de Ehlers-Danlos, elas quase não são diagnosticadas, mas as mulheres autistas também, elas quase não são diagnosticadas. E aí cria o alerta. Se uma mulher é diagnosticada com Ehlers-Danlos, tem que investigar autismo. E se uma mulher é diagnosticada com autismo, você tem que investigar síndrome de Ehlers-Danlos, porque esses dados confluem. E por que essa associação existe? Porque, como eu venho falando, ela tem um forte componente hereditário. Não existe um único fator para os dois, mas existe um conjunto de vulnerabilidades biológicas que tendem a passar o quê? De geração em geração, hereditário. Se a mãe tem SED, ela já carrega ali um padrão de desenvolvimento neurobiológico diferente. E esse padrão, ele por si só vai expressar, muitas das vezes, no autismo do SED, devido a uma combinação, passa para o filho. Mulheres com SED frequentemente, elas vão ter desautonomia, inflamações crônicas de baixo grau, intolerância ortostática e mastocitose. E tudo isso ela vai alterar o ambiente gestacional. E o sistema imunológico materno vai influenciar diretamente no desenvolvimento neural do bebê. Eu não sei se vocês já tiveram uma explicação hoje sobre as possibilidades do autismo, mas uma das teorias que nós temos que, tirando essa parte genética, que é indiscutível, a gente sabe que o autismo é predominantemente genético, existe também uma teoria da epigenética e fatores externos, certo? Então, a mulher que tem síndrome de Ehlers-Danlos, ela entra dentro dessa categoria de epigenética. Porque se ela é uma mulher com síndrome de Ehlers-Danlos, ela vai ter o quê? Inflamação crônica de baixo grau. Ai, estou toda inflamada, meu Deus, vou morrer. Não. Eu sou uma mulher que tem SED e eu tenho inflamações crônicas sempre. Eu estou aqui com vocês e eu estou sentindo dor. Dor a vida toda. Mas são dores crônicas que já vai acostumando. Então, ela é de baixo grau. Então, eu sempre estou muito inflamada. E as crises de mastócitos, que é quando, falando assim, uma coisa muito
Para vocês entenderem, é assim, é quando o sistema imunológico ele começa a atacar a mim mesmo. Então, quando a mulher está grávida, ela vai estar proporcionando isso para o bebê dela que está em formação, ali na parte embrionária. Então, a criança, ela vai estar em um ambiente alterado gestacional. Isso é uma teoria para por que mulheres com síndrome de Ehlers-Danlos tendem a ter filhos com autismo. É um ambiente gestacional. Então, quando a gente fala sobre mães com síndrome de Ehlers-Danlos, ela tem uma maior probabilidade de ter filhos autistas. E isso se trata ali de uma parte de linhagem biológica, hereditariedade, os sistemas compartilhados, lembra dos genes que eu falei que são bem parecidos não, que são os mesmos genes que vai apresentar tanto no autismo quanto na síndrome de Ehlers-Danlos, e ali a parte dos tecidos conjuntivos que vão ser afetados. Quando o transtorno do espectro autista ele aparece junto com a síndrome de Ehlers-Danlos, nós não estamos falando de um paciente comum, porque vai ter bastante diferenças ali, até mesmo entre as duas síndromes. TEA sozinho tem características específicas e a SED sozinho também tem características específicas. Só que elas juntas, elas vão apresentar muito mais vulnerabilidade nessa pessoa, como, por exemplo, a dor crônica, uma fadiga incapacitante, a desautonomia, crises sensoriais, instabilidade articular, as inflamações crônicas de baixo grau, então você não vai ver vermelhidão, dor, rubor, não vai ter esse tipo de inflamação, que é o comum que a gente faz, está inflamado, olha como está vermelho. Não, é de baixo grau. Está sempre inflamado, mas com poucas características você não consegue, a olho não verificar. É sistemático mesmo. O distúrbio mastocitário, intolerância ao exercício, dificuldades com anestesias e risco aumentados em procedimentos médicos. Pessoas que têm síndrome de Ehlers-Danlos, ela tem uma baixa tolerância uma alta tolerância a anestésicos. Então, quando eu tenho que fazer procedimentos na qual eu preciso usar anestesia, eu preciso usar anestesia de alto potencial, porque só lidocaína em mim não funciona. E eu tenho que avisar ao meu médico que existe vários procedimentos de manipulação do meu corpo que não podem ser feitos. Como, por exemplo, uma coisa básica, se eu fizer qualquer tipo de cirurgia na qual eu tenha que ser sedada ou entubada, ou tiver que fazer algum tipo de manipulação no meu pescoço, não pode ser feito de qualquer maneira, porque o meu pescoço, lembra que eu falei, ó, ele vai para trás. Então, se a pessoa for manipular o meu pescoço de uma maneira que ela vai dizer assim, vai até onde der, ela vai literalmente me despescoçar como uma galinha. Não vai, ela só vai, o meu pescoço vai demais. Então não tem que ser uma manipulação totalmente ali bem planejada, porque senão ela vai demais e eu vou ficar tetraplégica. Entenderam? Estão entendendo, gente? Eu tô falando muito rápido. Joinha? Foi? Ótimo. Então, aqui, a sobreposição entre os sintomas, o autismo e a síndrome de Ehlers-Danlos. A síndrome de Ehlers-Danlos, ela pode ter características neurocomportamentais, psiquiátricas e neurológicas. Então, o autismo e a síndrome de Ehlers-Danlos pode apresentar o TDAH, transtorno de aprendizagem e transtorno motores. E obviamente, quem tem síndrome de Ehlers-Danlos pode apresentar o autismo. Então, vocês lembram do segundo slide que eu falei para vocês assim, eu vou falar tudo que eu tenho aqui para vocês entenderem lá na frente. É isso. Eu sou um exemplo desse slide que eu estou mostrando aqui para vocês. Eu sou disléxica e eu tenho altas habilidades. Como uma pessoa com altas habilidades não consegue ler, eu não consigo ler e escrever
efetivamente. Por quê? Eu encontrei outras técnicas de poder estudar, de poder me comunicar. E é por isso que muitos de vocês me veem na internet, no Instagram, porque as altas habilidades, ela vai trazendo ali outros recursos na qual eu queira e tente superar as minhas dificuldades. Pessoas com ehlers-danlos e autismo tendem a ter algum tipo de transtorno de aprendizagem, ainda que tenham uma inteligência acima da média. E síndrome de Ehlers-Danlos e autismo vai sempre, sempre apresentar transtornos motores. Eu estava vendo um estudo que estão querendo modificar uma das categorias de diagnóstico do autismo, que quando a gente faz o diagnóstico do autismo, a gente, obviamente, vai ali o DSM-5, né? Critérios do DSM-5, critério A, B, C, D e E. Mas estão querendo também colocar como critério diagnóstico do autismo também transtornos motores, porque 90% das pessoas autistas têm algum tipo de transtorno motor, ou porque é muito desengonçado, ou porque tem dificuldade na motricidade fina, ou porque se bate, ou porque tem hipotonia, e isso vai afetar a fala. Então, a parte motora da pessoa com autismo, ela é extremamente vista, é recorrente. E para que você tenha a síndrome de Ehlers-Danlos, você tem que apresentar hipermobilidade, que é um transtorno motor. Então, os dois juntos aí. Problemas de coordenação motora e questões sensoriais. O autismo, ele traz um atraso na coordenação motora e déficit de propriocepção, que são comuns, mas a síndrome de Ehlers-Danlos também. A de você ter a percepção de equilíbrio, você perde, às vezes, a percepção, ai, vou cair, nem percebeu. Como você tem essa dificuldade de motricidade, às vezes você pisa em falso, uma coordenação motora fina que às vezes é muito comprometida, por isso que vocês veem as crianças que são autistas com dificuldade em fazer o nozinho do sapato, botões, e a síndrome de Ehlers-Danlos também. Porque, veja só, mostrar aqui para vocês. Olha só, eu pego na caneta ou no lápis assim. Tá vendo meu dedo todo torto? Por que que meu dedo é torto? Ó, o meu dedo é torto porque eu não tenho estrutura, eu não tenho sustentação. Lembra que se eu for esperar que o meu corpo sustente essa caneta, não vai. Ela vai, ó, o meu dedo entorta todo, coitado. Então, para você escrever, você não tem que forçar assim, ficar durinho para você escrever? Eu não tenho nada duro no meu corpo. Olha aqui, olha esse bracinho aqui, ó. Esse molenguinho aqui, não é que eu sou preguiçosa também para malhar, tá, gente? Mas não é só isso. Eu tenho pelo menos a desculpa de dizer que eu tenho síndrome de Ehlers-Danlos. É por isso que eu sou molinha. Mas a pessoa fica molinha. Então, olha só. Vocês não têm ideia como eu sofri porque eu tinha que escrever. Imagina você não ter sustentação nos seus dedos e você ter que entrar no colégio às 7 horas da manhã até 11 horas da manhã e ter que escrever, porque eu tenho 40 anos, tá? Então, assim, não existia nada de. Era tudo escrito. Você sabe o que é uma criança ficar desde as 7h30 da manhã até 11h30 da manhã escrevendo? Eu chorava de dor de escrever, porque eu não tenho sustentação. A minha estrutura para escrita não é boa. E olha que eu fiz muita caligrafia, porque além de eu passar de 7h30 da manhã até 11h30 da manhã, tentando escrever no colégio, ainda chegar em casa eu tinha que fazer caligrafia, porque a minha letra era feia. Como você vai ter uma letra bonita se você não tem estrutura para apoiar um lápis? Aí é muito sofrido. E problemas também de porte. O que é isso? Taquicardia ortostática postural. Então, eu estou aqui sentadinha, mas se eu, de repente, quiser levantar rapidamente, eu vou ficar tonta. Então, isso daqui também está associado. Autistas apresentam isso e síndrome de Ehlers-Danlos também. Sensorial amplificado. Todos nós sabemos que uma das características que as mães mais veem aqui é
a criança quando faz isso? Então, a síndrome de Ehlers-Danlos e o autismo faz com que a pessoa tenha transtorno do processamento sensorial. O processamento ali da observação de fome, xixi, exaustão, também tem dificuldade. A frequência cardíaca é aumentada, e isso daí é física. Então, se eu tenho uma estrutura, que são os vasos que são esticados, o meu coração ele tem que bater mais, porque eu preciso de mais força para bombear esse sangue. Igualmente, quando eu levanto e parece que eu vou cair, porque o sangue não vai chegar rápido do meu cérebro, porque eu tenho que ter, lembra do balão? Eu tenho que ter força para. Só que as minhas veias são como um balão, eles são molinhos, eles não têm força de apertar rápido, não tem uma vasoconstrução eficaz. O tônus simpático em repouso, ele vai ser reativo. E aí eu quero explicar esse um pouquinho. As pessoas que têm síndrome de Ehlers-Danlos e autismo, elas tendem a ser pessoas que elas estão sempre rígidas assim. E aí você fica pensando assim, tá, mas se a pessoa está todo o tempo apertada, se não era para ela ser musculosa? Não, porque o tônus simpático ele vai ser diferente. Parece que o meu corpo ele está sempre em alerta, tanto pelo autismo quanto pela síndrome de Ehlers-Danlos. Então eu contraio sempre. Se você está todo o tempo contraída, em repouso, mas contraída, quando você precisa realmente contrair, você já está cansado, porque você já estava contraindo involuntariamente. Então, quando você precisa realmente contrair, você está cansada, você já está mole, está molinha. É por isso que autistas e pessoas com síndrome de Ehlers-Danlos sentem dores crônicas. Pessoas autistas sempre vão se queixar de dor crônica. E aí, muitas dessas pessoas, não que elas não possam ser as duas juntas, tá? Mas muitas dessas pessoas que são diagnosticadas com fibromialgia, não é fibromialgia, são as contrações involuntárias que o autismo ele gera devido a um estímulo externo. Então, quando você é estimulada porque uma luz está muito forte ou porque estão falando muito alto, um ambiente cheio de gente, se contrai. Aí depois, quando você solta, você sente dor. E dor, e dor, e dor. Aí o médico fala, ah, não, essas dores aí é fibromialgia. E não é, porque fibromialgia, ela é uma dor que não tem uma explicação específica. Mas se eu consigo dar uma explicação para a sua dor, que é o quê? É um estímulo que gera dor. Então, quer dizer que se eu não ficar nesse estímulo, eu não vou sentir dor. Bingo. Não é fibromialgia. Porque fibromialgia é uma dor crônica que não passa. É dor, 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 principalmente onde tem alguns pontos que já nem se utiliza os points, mas ainda se identifica por aí. E como tratar? Como tratar? Como é que a gente trata o autismo? Como é que a gente trata a síndrome de Ehlers-Danlos? Não tem um tratamento específico e não tem cura. A gente vai fazer ali as terapias, fisioterapia, alguns tipos de medicamento como suplementação, suplementação alimentar, a maior, o manejo da dor. A base do tratamento para a síndrome de Ehlers-Danlos é fisioterapia. Obviamente, estabilização, o manejo da estabilização das articulações, dessensibilização sensorial e um acompanhamento contínuo. Vai ter ali o manejo de fadiga, então a pessoa repousar em momentos específicos, entender quais são as cargas que geram cargas crônicas nessa pessoa. A hidratação é muito importante. Eu tenho muita dificuldade em beber água, mas aí o meu amor, o meu Daniel, ele deixa sempre a aguinha assim na minha frente, porque se não tiver no meu campo de visão, eu esqueço. Então, a hidratação é muito importante. E eu sei que o meu tempo já está estourando, tá, gente? Mas assim, eu acho que é tão importante, eu fico tão empolgada falando, mas a hidratação ela é muito importante, por quê? Porque a síndrome de Ehlers-Danlos, ela faz com que a nossa pele estique. A nossa pele, ela é como se fosse uma trama, assim. Só que as pessoas neurotípicas, as que não têm síndrome de Ehlers-Danlos, as traminhas delas são bem fechadinhas assim. Só que a nossa, ela estica como o balão. Eu sempre vou falar do balão porque é mais fácil. É,
E aí eu vou ter que fechar aqui, tá? Enfim, gente, precisa de uma boa hidratação para não perder ali o suporte. E finalizamos aqui, porque meu tempo acabou. Em outro momento eu posso explicar para vocês, e eu quero deixar essa frase aqui para vocês. Eu não sou um cavalo com problema. Eu sou uma zebra incompreendida em um mundo que ainda não sabe reconhecer zebras. Muito obrigada, gente. Um beijo para vocês. Obrigada pela oportunidade.